Bom dia, gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver a parte de programas de saúde, tá? Que cai bastante aí no Enem para vocês, caem bastante nas provas de concurso, tá bom? E aí, só que essa parte de programa de saúde, a gente vai dedicar essa nossa aula às doenças causadas por plateumintos e nemateumintos, ou seja, o que a gente chama de verminoses, tá bom? E aí, primeiro a gente vai ver as causadas por plateumintos, que são os vermes achatados, e depois as causadas pelos nemateumintos, ok? Então, olha só. A primeira delas é a esquistossomose. Essa doença é uma doença endêmica, também aqui do Brasil, tem vários outros países, né? Tem na Ásia e tal, mas temos na África também. Ela é muito comum assim, em países mais com clima mais quente, mais tropical, tá bom? E ele é uma doença que atinge principalmente, a maioria das verminoses, né, atinge principalmente populações de baixa renda, por causa, devido à falta de saneamento básico. Então, essas doenças sempre vão atingir populações mais carentes, né? Principalmente, não que a gente é, esteja livre delas, entendeu? Mas elas sempre vai estar atrelada, principalmente à falta de saneamento básico. Então, todas as verminoses a gente vai ver quem é o parasita, ou seja, o agente etiológico, que é quem causa a doença, tá? Então, aqui, por exemplo, da esquistossomose, a gente tem aqui o parasita, que é o Schistossoma monzoni. Lembrando que aqui é um nome científico, então o gênero ele vai estar em maiúsculo, espécie minúsculo, e como aqui eu estou no computador, eu boto em itálico. Se eu tivesse escrevendo no caderno, eu teria que sublinhar, tá bom? Então, a gente vai chamar isso aqui de agente etiológico. A gente aqui junto, tá? Etiológico. Vou repetir, então, nós vamos chamar isso aqui de agente etiológico, que é o quê? É quem causa a doença. Então, agente etiológico é igual ao causador da doença. A gente vai ver que em algumas delas nós temos vetores, ou seja, quem transmite o agente causador, tá bom? Vamos ver os sintomas, como que é a transmissão e como que é a profilaxia. Lembrando que profilaxia é o método que a gente tem de evitar a doença, tá bom? Então, o que é a esquistossomose? Primeiro, vamos ver os sintomas dela. A gente vai ver o ciclo, tá? Ela causa coceira, que é onde o verme ali, ele tá penetrando, então você vai coçar, tá? Geralmente isso acontece dentro de corpos de água, lugares que tem água, né? Eles alojam no sistema porta-hepático, a gente vai ver, parte do ciclo é no fígado, promovendo hemorragias e consequente edemas, que é o que a gente chama de barriga d'água. A esquistossomose, ela tem um nome popular conhecido aqui no Brasil como barriga d'água, porque a barriga da pessoa, o abdômen fica muito inchado por causa desse edema aqui, e podendo levar a uma cirrose hepática devido os vermes, desculpa, se alojarem no sistema porta-hepático, tá? A transmissão através da penetração de cercárias na pele, que a gente vai ver que é uma larva que entra na pele, e a profilaxia, saneamento básico. Então, toda vez que tem saneamento básico, envolve transmissão pelas fezes, tá? Contaminação pelas fezes, melhor dizendo. Evitar as lagoas de coceira, a gente vai ver por quê. E combate ao caramujo, também vamos ver. Então, vamos ver o ciclo, depois a gente volta aqui e tenta entender o porquê dessa profilaxia, tá bom? Então, olha só. Aqui é o ciclo da esquistossomose. O que vai acontecer? Um homem infectado pela doença, né, um homem doente, defeca num lago. Ou então, ele mora em algum lugar que não tem saneamento básico, que as fezes dele podem atingir um leito de água, tá bom? E aí as fezes vão conter ovos, tá? Lembrando que é um plateuminto. Esses ovos vão se eclodir, vão virar as larvas, que a gente chama de miracídio.
Esse parasita aqui, galera, é o parasita que mais sofre metamorfose durante o ciclo de vida. A gente vai ver que, ó, ele se encontra na forma de larva, depois ele vira primeiro o ovo, um tipo de larva, depois um outro tipo de larva que penetra na gente e dentro da gente ele se transforma no parasita adulto. Cada fase de vida dele, ele tem um formato diferente, tá? Então, os ovos caem na água. E aí, na água, eles eclodem e viram uma larva ciliada, com cílios, tá? Que ficam batendo para essa larva nadar, que a gente chama isso de miracídio, ok? Esse miracídio, ele vai evoluir, aliás, desculpa, ele vai infectar um caramujo. Esse caramujo aqui, um caramujo do gênero chamado Bionfalaria, tá? Aqui, ó, Bion, com PH aqui, Falária, tá? Desse gênero aqui. É um caramujo pretinho. E aí ele entra no caramujo e no caramujo ele sofre uma metamorfose, tá? Ele cresce, aumenta de tamanho, tanto que é o hospedeiro aqui intermediário, eu vou explicar a diferença, e se transforma nesse outro tipo de larva aqui, que são as cercárias. As cercárias, elas penetram na pele humana, só que são muitas cercárias. Para você ter a doença, muitas cercárias têm que começar a penetrar na sua pele e você vai sentir uma coceira, você não vai ver. Dificilmente você vai conseguir ver olho nu. Então, elas vão penetrar, você vai sentir uma coceira muito forte e vão atingir o teu sistema sanguíneo, os teus vasos sanguíneos, chegando até o sistema porta-hepático lá do seu intestino, do seu fígado, que dos vasos sanguíneos, elas penetram no fígado e se transformam no verme adulto. Esse verme adulto, a gente viu lá na parte de plateumintos que vai ter o macho e a fêmea. E eles vão viver juntos reproduzindo, tá bom? Então, aqui eu tenho macho e fêmea que vão se reproduzir, gerar ovos. Esses ovos vão para o intestino, que vão acabar saindo nas fezes novamente, ok? E aí, olha só, essa questão do hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo, é muito importante a gente esclarecer isso aqui, ó. Quando eu tenho um hospedeiro intermediário, no caso aqui o caramujo, toda fase desse verme no hospedeiro intermediário vai ser uma fase de crescimento, de diferenciação. O que acontece aqui? O miracídio se transforma em cercária, ele se diferenciou, ou mudou de forma, ou só cresceu dependendo do parasita, tá bom? Quando ele está num hospedeiro definitivo, toda vez que eu tenho um hospedeiro definitivo, é sempre onde eu tenho a reprodução sexuada do parasita, tá? Pode ser em qualquer tipo de hospedeiro. Se eu falo que um animal tal é um hospedeiro definitivo, é onde aquele parasita vai se reproduzir sexuadamente, ok? Num hospedeiro intermediário, ou ele vai mudar de forma, ou ele vai se reproduzir assexuadamente. Então, hospedeiro definitivo é onde eu tenho a reprodução sexuada dos parasitas, ok? Que aqui, nesse caso, é o homem. Isso é muito importante, isso cai muito no Enem, tá bom? Então, vamos entender por que a profilaxia. Saneamento básico. Por que saneamento básico? Vai evitar com que as fezes atinjam corpos de água. Evitar lagoas de coceira, ou seja, se tem algum relato na região que você está, que as pessoas que entram naquela lagoa começam a se coçar, provavelmente vai ter algum risco de esquistossomose ali. E combate ao caramujo. Tem muita questão de vestibular que trata o controle dessa doença com combate ao caramujo. Tem um peixe chamado tilápia, que ele é colocado nessas lagoas ou nesses lagos e ele se alimenta desse caramujo. Então, se você retira o caramujo aqui do ciclo, você está tirando o hospedeiro intermediário. O miracídio não vai conseguir se converter em cercária. Então, você não vai ter cercária. Você vai continuar tendo os ovos e os miracídios, mas você não vai, você vai interromper o ciclo. O miracídio não invade a pele. Quem invade a pele do homem são as cercárias. Tá bom?
A outra verminose que a gente tem é a tenise ou solitária, e isso se tratando de plateuminto, tá bom? Teníase ou solitária, galera, ou, né, que a gente chama da famosa tênia. A gente tem dois tipos de tênia. A tênia solium, que é a do corpo, que é a que parasita o ser humano, tá? E a tênia saginata, que é a parasita do boi. Por que só a solium que parasita o ser humano, que é a que vem oriunda da carne do porco? Porque ela é menorzinha. Essa daqui mede mais ou menos 6 metros de comprimento. Essa aqui mede mais ou menos de 8 a 9 metros de comprimento, tá? Você ia ficar com um pedaço do verme para fora, no seu intestino. Ia sair. Por onde? A gente já sabe, né? Não preciso nem falar. Então, a tênia que parasita o ser humano é a tênia solium. Essa aqui, tá bom? Os sintomas são náuseas, que são enjoos, diarreia frequente, cansaço, que é letargia, preguiça, né? E muita fome. Por quê? O que vai acontecer? A tênia, ela é um parasita que vai ficar no nosso intestino absorvendo os nossos nutrientes. Então a pessoa vai sentir fraqueza, vai sentir fome, tanto que quando você está com fome, alguém fala assim com você, pô, parece que você está com uma solitária na barriga. Devido aos sintomas que esse parasita causa na gente, tá? A transmissão dele é por carne, no caso de porco, mal passada ou com cisticercos, que a gente vai ver o que são os cisticercos daqui a pouco, tá? O hospedeiro intermediário, no caso da tenise, da solitária, é o porco, que é onde ela tem a reprodução assexuada. O hospedeiro definitivo é o homem, onde tem reprodução sexuada. Aí você pergunta assim, Mary, mas não é uma solitária um só, né? Como que ela vai se reproduzir sexuadamente dentro da gente? Porque ela é um parasita hermafrodita, tá? E aí ela vai conseguir fazer reprodução sexuada ali sim. E ela, gente, quando você está contaminado com um parasita, com essa solitária, ela lança substâncias químicas que não deixam nenhum outro verme parasitar seu corpo. Porque, evolutivamente, isso é entendido como assim, ele evita com que outros parasitas te parasitem, porque ela vai competir pelos recursos, tá? Então, é só ela que fica ali, por isso o nome solitário, uma só. E é muito grande, né? Olha só uma observação aqui, ó. O ciclo começa quando o porco engole os ovos, tá? Da boca, esses ovos vão para o estômago, onde se tornam larvas, que a gente chama de larvas oncosféricas. Então, essas larvas migram para o intestino, e do intestino elas perfuram o intestino, não causa tanto mal, são furinhos muito pequenininhos, tá? E vão para a musculatura, e lá elas insistam. Cisticerco, como eu falei, é a forma insistada dele, forma de latência. É como se, assim, engoliu o ovo, no estômago eclodiu, se transformou nas larvas. Das larvas foram para o intestino, as larvas do intestino saíram e foram na musculatura. Quando elas chegam na musculatura, elas insistam. Elas ficam em estado de latência lá, paradinhas. E aí formam os cisticercos. Comendo a carne contaminada, o verme vai para o intestino delgado, onde se torna adulto, por autofecundação, por fecundação cruzada. Dão-se origem às plogotes grávidas, que serão futuramente os ovos. Aqui tá errado, tá? Seriam os ovos. A profilaxia, qualquer verminose que tenha o seu meio de transmissão, né, de disseminação através das fezes, é saneamento básico, tá? E o outro meio é fiscalização de abatedouros, para você ver se essas carnes dos abatedouros estão contaminadas ou não. E comer sempre carne mais bem passada, tá? Mas se for de um abatedouro fiscalizado, se não for de um abatedouro clandestino, carne que se compra na feira, antigamente tinha muito isso. Então,
é mais difícil, porque a carne passa por todo um sistema de segurança, de fiscalização, os animais também, né? Então, esses animais são criados longe em locais que tem saneamento básico e tal, então é mais difícil os animais estarem contaminados. Mas hoje em dia você tem toda uma fiscalização. O problema é quando é clandestino, né? Aí tudo clandestino, o abatedor é clandestino, o abate, esse animal sofre maus tratos, é clandestino. Então, esses vídeos que a gente vê aí de animais que são horrorosos, né? Animais sofrendo maus tratos, é tudo clandestino, a maioria. Porque hoje em dia, apesar da gente ainda ter muita coisa, assim, realmente, né, é uma indústria da carne horrorosa, que os animais são mortos, muitas vezes, assim, mas quando você tem um abatedouro fiscalizado, não justifica, tá, gente? Não estou defendendo aqui a morte dos animais, não, tá? Pelo contrário, se eu conseguisse viver sem comer carne, eu seria totalmente, né, mas também não justifica que eu não possa defender. Então, defender, eu estou falando esses animais. Mas quando você tem abatedouros fiscalizados, tem todo um conselho de ética para a morte desse animal, tá bom? Eles são criados para isso, mas apesar disso tem todo um conselho de ética. A morte desses animais não são igual a gente vê nesses vídeos aí de abatedouros clandestinos, não, tá? Então, pelo menos para confortar um pouquinho o coração aí de quem tem uma consciência pesada por ingerir carne, né? Bom, mas como é que é isso aqui, ó? Vamos lá. Vou começar aqui pelo homem. Aliás, vou começar pelo porco, né? Os ovos estão no ambiente, por exemplo. Esses ovos podem cair num leito de água e alguém usar esse leito de água para irrigar uma horta. Então, você vai irrigar aquela horta ali com a água que está contaminada com ovos. E aí, o porquinho vai lá e come algum alfacezinho dessa horta, lá, alguma coisa, tá? Ou realmente come até as fezes, que o porco, o que você jogar para ele, ele come. E ele vai ingerir os ovos do verme. Aí, como eu falei, no estômago eles vão eclodir em larvas, essas larvas vão para o intestino do animal, e lá no intestino eles vão migrar para a circulação e vão chegar na musculatura desse animal. Então, as larvas vão se alojar e vão se transformar em cisticercos aqui, tá? Então, aqui ele é hospedeiro intermediário, tá vendo? Não tem reprodução sexuada aqui. O homem vai lá, vai comer essa carne de porco aqui mal passada, com cisticercos vivos ainda. Então, ele vai ingerir as larvas, tá? Essas larvas, no intestino, vão se transformar na forma adulta, que é a solitária. E aí, a solitária, tá? Por autofecundação nessa parte aqui que a gente chama de proglote, que a gente já viu lá na parte de plateuminto, ela se autofecunda porque ela é hermafrodita e vai gerar ovos. Esses ovos, eles parecem um pouco com caroço com semente de abóbora, tá? E esses ovos vão sair nas fezes desse homem. E aí começa todo um ciclo. Então, tá vendo? O homem é o hospedeiro aqui definitivo. Por quê? Que é onde ocorre a reprodução sexuada, mesmo sendo um indivíduo hermafrodita. E aí, galera, o que vai acontecer? Para você curar de qualquer verminose aqui, é vermífugo, tá? Isso que a gente está vendo agora. O que vai acontecer? Na solitária, tá? Na teníase, o homem ele tem que ingerir as larvas, o que é diferente da cisticercose, que muda. O homem agora ele é o hospedeiro intermediário. Ele vai fazer o papel do porco aqui. Em vez dele ingerir as larvas, ele vai ingerir os ovos, tá? E geralmente, e aí ele ingere os ovos. No estômago do homem, esses ovos eclodem larvas, vão para o intestino, do intestino vai para a musculatura, pode cair na corrente sanguínea e chegar até o cérebro, tá? E aí a gente vai ter a cisticercose.
Então, os sintomas são cisticerco e celulose na musculatura, o que não causa danos, mas podem ir para o sistema nervoso central causando convulsões, tá? Essa é a cisticercose, tá bom? E aí, agora, na próxima aula, a gente vai ver as doenças causadas por nemateumintos, tá bom? Então, na próxima aula, as verminoses de nemateumintos. Então, beijão e até a nossa próxima aula.